Olha aí, gurizada, vocês estão percebendo como que na nossa bandeira existe um símbolo que se destaca bastante aí? É a cruz, né? Sem dúvida, um símbolo que está bem presente na nossa cultura, não é? Então hoje nós vamos discutir um pouquinho da importância da cruz na nossa bandeira, que aí está bem representada, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isto, ok? Deixa eu dar uma ajeitadinha. Bom, essa é a nossa bandeira. Linda, né? Muito bem. O real herdeiro Augusto, conhecendo engano vil, a despeito dos tiranos, quis ficar no Brasil. Estão me ouvindo, pessoal? Bom dia. Tudo bem? Meu povo, é o seguinte, sou professor Diego Rogério Guetin, sou professor de História há uns 10 anos e estudioso da História e da Cultura de Santa Cecília há mais de 20. Fui convidado pelo professor Yuri para fazer uma pequena explanação sobre a Santa Cruz, né? Um tema da nossa cultura, um monumento que já está na nossa cidade há muitos anos, há um tempo imemorial, e que é um símbolo que realmente desperta curiosidade, gerou muitas lendas, e as pessoas não têm muita consciência da origem do negócio, porque realmente é um pouco vago os registros que tem sobre a imagem, sobre a cruz em si, né? Nos meus estudos, já há muito tempo, eu tento descobrir a origem da Santa Cruz e, entre muitos relatos, juntando informação de um, de outro, das pessoas mais antigas, muitos que já se foram, inclusive, eu cheguei a uma data por volta, eu acredito que essa cruz esteja ali mais ou menos desde 1870, né? 1870, então nós já temos aí 150 anos de que a cruz está lá, naquele local, né? Ninguém sabe exatamente a data exata ou a pessoa exatamente que plantou a cruz lá. A informação original que nós temos, a mais longínqua, é do seu Lourenço Arbegaus, que foi a pessoa de quem o pai era o dono do terreno onde está a cruz, né? E baseado nos relatos dele, algumas outras pessoas antigas da época, né, das famílias Arbegaus, família Guetin, família Graniman, que era um pessoal mais antigo que já estava por ali. A história mais consistente, que realmente eu acho que faz mais sentido, é no sentido de que é do período realmente dos tropeiros, o período do tropeirismo, né, o período do Brasil colônia, né, no momento em que o Brasil começou a abrir as estradas, os picadões ali para o tropeirismo, né, o período das minas, né, século XVIII no Brasil, começa a expansão das minas e com isso começa também o tropeirismo no Brasil, quer dizer, a passagem de gado, de mulas, de tropas que iam daqui para o sul para São Paulo e vinham de lá para cá, onde muitas cidades do sul do Brasil foram nascendo através disso. Como o Brasil é um país cristão, nessas passagens havia muitos padres que passavam junto com tropas, né, e especialmente depois da Contra-Reforma da Igreja Católica, que é esse período, que abrange já esse período do Brasil colônia, começa a haver um trânsito maior de padres, né, tentando buscar os índios, catequizá-los e tal. Então a simbologia da cruz está muito ligada a essa questão do cristianismo na nossa região, né? Então o que se sabe, a informação mais concisa que nós temos é que foi um padre que plantou essa cruz por volta de 1870, já no Brasil Império, né? O Brasil virou Império em 1822, 7 de setembro, né? Que é a data que a gente comemora. E em 1870 esse padre teria passado por aqui, pousado no local onde está a cruz e mandado produzir a cruz,
né? Ele teria pedido a 2 pessoas que serrassem a cruz. Um dado bem conciso que se tem é que que a madeira foi retirada lá do Capão da Mora, que é na frente do Negrinho do Pastoreio. Foi tirado de lá, foi serrada essa madeira, numa medida que o padre teria determinado, tinha que ser uma medida X, tal. Uma das pessoas que serrou se chamava Miguel Dias, é um dado que se tem, e que o Miguel Dias e esse companheiro dele, 2 pessoas que produziram a cruz, tinham 2 bois para carregar, um carro de boi, trazer essas peças de madeira na medida que o padre pediu, de lá do Negrinho de Pastoreio até ali na frente onde é hoje a cruz, né? E os bois não teriam conseguido, por causa do tamanho das peças, eram peças grandes, os boizinhos não davam conta, e os carpinteiros ali que produziram os marceneiros que produziram a cruz, serraram um pedaço da cruz, botaram os pedaços menores na carruagem, no carro de boi e vieram. O padre não teria gostado disso, teria feito uma briga lá, porque tinha as medidas e tal, e isso gerou uma revolta nele, porque ele queria que fosse exatamente o tamanho que ele pediu, né? Ele mandou então que se buscasse o pedaço que foi serrado dessa madeira, para enterrar onde está a cruz. Então dizem que lá tem os pedaços menores enterrados, e daí que a cruz foi fincada no chão diretamente lá desde então. Aí surge um monte de questões já de lendas da época, que esse padre teria dito que essa cruz tinha que estar ali, porque havia no fundo do terreno, a cruz estava prendendo o rabo de uma serpente. Aí já entra o imaginário popular, né? Que essa serpente era uma serpente que surgiu ali por causa de uma maldição indígena. Aqui era terra de índios, né? Como todo o Brasil, e antigamente eram famílias indígenas que moravam e que habitavam, e ali próximo a Santa Cruz, para baixo da Santa Cruz, num córregozinho e uma queda d'água que tinha para baixo da rua Leandro Grânima, que é aquela que vai para o cemitério, até lá embaixo tinha uma queda, uma cachoeirinha, o pessoal chamava, e lá essa cobra era avistada. O resto do corpo da cobra às vezes era avistado, que depois até gerou medo do pessoal ir lá tomar banho naquela cachoeirinha, e a cruz estaria fincada para segurar o rabo da serpente. A serpente estava presa pela cruz, né? Aí claro que entra a questão do imaginário, que essa serpente tinha surgido porque essa família indígena, uma moça teria matado a família nesse córregozinho. Sempre tem uma desgraça, uma história triste por trás para contar, né? E que essa cruz estaria segurando essa serpente, impedindo que essa serpente trouxesse maldições para a cidade e tal, enfim, uma coisa assim. Isso depois, essa lenda foi se modificando, né? Surgiu uma história que por causa do tamanho da maldição, da serpente, dos pecados dos homens e tal, aí tem uma relação com ser batizado pagão também, que surgiu essa maldição porque a família da Índia ela teria morrido sem o batismo, aí eram pagãos, enfim. Aí essa cruz ficou lá desde 1870, foi passando, as famílias foram, a cidade começou a ser mais habitada, né? Em 1870 a gente já tinha uma comunazinha aqui em Santa Cecília, as primeiras famílias já tinham chego, já haviam muitos indígenas, já havia alguns tropeiros, tal, de origem portuguesa. Então o pessoal começou a ver que a cruz ia se degradando com o tempo, porque era cruz de madeira pura, pregada no terreno, direto fincada no terreno. O pessoal começou a cuidar, começou a cercar, a lotear onde ela está. Depois de um tempo foi produzida uma capela de madeira para proteger essa cruz, tinha uns bancos em volta e tal. E aí surgiu a lenda que a cruz, por conta do crescimento dos pecados da humanidade e tal, a cruz também estava crescendo, para continuar segurando a serpente lá. E essa cruz ia crescendo, 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 teria furado o telhado da capela que ela estava. E aí o pessoal resolveu fazer o quê? Para ela parar de crescer, né? Incrustar ela num muro de pedra, botar ela cercada por um muro de pedra, né? Que é onde ela está hoje lá. Ela tem aquela capela de pedra,
e a cruz está incrustada nas pedras, está dentro, né? Quer dizer, aquilo ali está impedindo que a cruz continue a crescer e tal. Bom, aí com o tempo isso gerou até algum problema jurídico, porque a prefeitura tentou nos anos 60 e 70 tirar a cruz de lá para que a rua passasse, né? A gente vê que ela está meio deslocada dos terrenos, ela avança na rua. No entanto, o proprietário do terreno, que era o seu Francisco Arbegaus, pediu aos filhos que não deixasse de maneira nenhuma tirar a cruz de lá e que não escriturasse o terreno nem para a igreja, nem para a prefeitura, que esse terreno tinha que ser escriturado para a cruz, quer dizer, para um ente abstrato, né? Bom, então o fato é que a cruz está lá desde o século XIX, mais ou menos desde 1870, né? A Igreja Católica veio para Santa Cecília depois, né, oficialmente. Ela foi fundada uma capela aqui no começo do século XX. É uma capelinha bem rústica, próximo de onde hoje é a Igreja Matriz. Depois, nos anos 20, se construiu uma igrejinha melhor, mais estruturada, e nos anos 60 a matriz atual, né? E aí, em torno disso, com a chegada da igreja, a cruz virou, sem dúvida, um ponto de devoção, uma das festas, porque a Santa Cruz, a Cruz de Cristo, é exaltada pela igreja já no seu calendário oficial. Naquela época, desde o começo do século XX, a festa de Santa Cruz em Santa Cecília era no dia 3 de maio, porque dia 3 de maio a igreja considera que no ano de 326, Santa Helena, que é uma santa católica, teria encontrado a cruz original de Cristo, né, lá em Jerusalém. Aí no dia 14 de setembro de 335, a cruz foi exposta na igreja do Santo Sepulcro, que fica em Jerusalém também, por isso que hoje oficialmente a data da festa de Santa Cruz é 14 de setembro. O 3 de maio foi por causa do encontro, né, da cruz, e aí depois que essa cruz estava exposta, ela foi raptada pelos persas, né, já sempre na batalha que teve por Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito disputada, então os persas roubaram a cruz, e aí novamente no dia 3 de maio, de alguns anos depois, acho que 620, se não me engano, não me lembro bem a data, a cruz foi recuperada novamente no 3 de maio. Então, por isso que às vezes tem uma confusão de dizer por que se comemorava no 3 de maio, antigamente a festa de Santa Cruz, quando hoje no calendário é a data que ela foi exposta, no 14 de setembro. Isso é uma questão da igreja, do calendário litúrgico e tal. O fato é que as festas eram grandiosas em torno da Santa Cruz. As famílias se reuniam, vinham das fazendas, se concentravam ali, né? Haviam 9 dias, acho, de festa, tinha 9 novenas, né? As pessoas traziam virado de farinha, de carne e tal, para comemorar, bebiam, soltavam fogos, tinha as missas, tinha a resta do terço, né? Então era o ponto de encontro das famílias cristãs ali, né? Então, sem dúvida que o cristianismo, a Santa Cruz tem esse elemento de ser um elemento agregador da cidade, né? E no século XX essa cultura da festa de Santa Cruz se estabeleceu, até hoje está aí, tem a festa, ela diminuiu bastante por várias questões culturais, mas ainda existe e ainda é um ponto simbólico do povo, né? É importante isso, essas raízes culturais, independente da fé da pessoa. Eu acho que esses símbolos da religiosidade, daquilo que eleva o ser humano a buscar o transcendental é muito importante, então eu acho um símbolo bonito. Claro que a igreja tem seus prós e seus contras, mas eu acho que no fim das contas ela entregou às pessoas uma base cultural sólida para conviver, para construir suas vidas de uma maneira mais harmoniosa, né? Aí já é uma questão ideológica e de fé que entra em outra seara, mas nós estamos falando de cultura e do monumento, né? Então ele está lá, ele gerou muitas lendas, como essa que ela crescia, como essa da serpente e tal, que realmente desperta o imaginário local,
principalmente nos anos do século XX, do século passado, né? A cidade cresceu muito em torno disso e gerou muitas lendas e despertou também isso que eu comentei, essas brigas jurídicas ali a ponto do seu Lourenço, que foi o herdeiro do terreno e tal, que realmente escriturou para Santa Cruz, ter quase brigado com 2 prefeitos para não tirar a cruz de lá. Um deles, né, eu não vou falar o nome do prefeito aí, mas foram prefeitos mais antigos da cidade aí. Um deles ameaçou, dizendo: eu vou tirar a cruz de qualquer jeito. E o seu Lourenço pôs: olha, só fica o meu sangue ou o teu lá. Foram pra briga mesmo, quase deu um fight lá por causa da Santa Cruz, né? Chegaram a brigar e tal por conta disso. O professor Yuri pediu para que eu fizesse um link da história da Santa Cruz a um acontecimento da Guerra do Contestado. Mas eu não quero me delongar muito de uma batalha que aconteceu dentro da cidade de Santa Cecília, já no período que a cruz estava ali. Uma batalha já no comecinho do século XX, já na Guerra do Contestado, que aconteceu dentro da cidade, onde se perdeu aí umas 60 a 80 vidas aí, se perderam no centro da cidade. Mas eu acho que para despertar o interesse, quem sabe num próximo vídeo, né, a gente faz isso. Produz um vídeo sobre isso. Então, a cruz está lá desde então, é um símbolo nosso importante, e que bom que a juventude, os alunos mais jovens aí, estão começando a se interessar por esse tipo de coisa, porque um povo que não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. É muito importante saber sobre esses símbolos, sobre a nossa história, que é uma história muito rica, tem muita simbologia e muita coisa para oferecer. Eu produzi um site também sobre a história de Santa Cecília, que se chama Portal Ceciliense. Se vocês tiverem interesse, entra no Google, pesquisa por Portal Ceciliense, o primeiro link que aparecer é o meu site. Lá vai ter muitas informações sobre a Santa Cruz, sobre lendas, sobre mitos, sobre cultura, sobre história, relacionadas à nossa amada cidade de Santa Cecília, tá bom? Acho que pude colaborar um pouquinho com vocês, espero que tenha despertado um pouco mais de interesse e espero também voltar a produzir mais algum material para ajudá-los na nobre arte da história, da ciência da história, que é motivadora e instigante, tá bom? Um beijo no coração de vocês, precisando, procure o professor Diego, que está sempre por aí. Tchau, fiquem com Deus. Até mais.